Do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na segunda carta de João, versículo 9 ao 11. Segunda carta de João, versículo do 9 ao 11, que diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras mais. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um alerta à igreja. A igreja tem que estar alerta. As pessoas têm que estar em alerta. Quem deseja buscar ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem que estar alerta. Nós estamos passando hoje por dias extremamente difíceis. Dias extremamente em que nós não temos visto em muitos lugares a doutrina de Cristo. Não temos visto em muitos lugares a fidelidade às Escrituras. O Evangelho genuíno sendo pregado. E se quisermos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, se quisermos ter um relacionamento com Deus, se quisermos ser íntimos de Deus, nós temos que procurar a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Lá no verso 33 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só a palavra de Deus pode nos libertar. Só o Cristo Todo-Poderoso pode nos libertar. Então nós temos que buscar um lugar aonde a palavra de Deus é pregada, aonde o Evangelho é anunciado, aonde o Cristo ressurreto é anunciado, aonde o Cristo que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia é anunciado. Se há uma mensagem que tem que ser pregada nos dias de hoje, é Jesus Cristo e este crucificado. E porque foi crucificado, e porque foi ao madeiro, e porque morreu no madeiro, e porque ressuscitou ao terceiro dia. É esta mensagem que nós temos que buscar. Nós temos que procurar compreender o Evangelho. E porque Cristo entregou a sua vida por nós, o que Cristo realmente tem a nos oferecer, o que Ele quer de nós. Nós temos que buscar isso. E para isso, nós temos que estar no lugar aonde se anuncia o Evangelho de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus, na sua essência, na sua verdade. Hoje nós temos visto muitos lugares aonde o Evangelho não é pregado, aonde não é pregado um Evangelho que condena o pecado, não o pecador, mas o pecado, para que esse pecador se constranja dos seus pecados e se arrependa dos seus pecados e converta-se dos seus maus caminhos, entregando a vida a Cristo e aí sim tendo perdão dos pecados e sendo liberto do domínio do pecado e da condenação por causa do pecado. Mas se você vai num lugar aonde só se prega prosperidade, aonde só se prega vida próspera, vida abençoada em termos materiais, e não anuncia o homem os seus pecados, não demonstra o homem o quão miserável e pecador ele é, e o quanto ele tem que olhar para dentro de si e ver quão
podre ele é por dentro e quão ele precisa da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, da compaixão de Deus sobre a sua vida. Se você vai num lugar onde o evangelho não é pregado, aonde você não é constrangido nos seus delitos e pecados, aonde a palavra de Deus que condena o pecado, que te mostra o pecado para que você se arrependa, não é pregada, se você vai num lugar onde diz que você pode permanecer do jeito que você está, aonde diz que Deus te quer desse jeito, aonde não fala que você precisa se arrepender dos seus pecados, se você vai num lugar aonde o evangelho não é anunciado, você não vai alcançar a salvação. Você não vai alcançar a salvação. Cristo quer te salvar. E para te salvar, o evangelho tem que ser anunciado a você. Você tem que entender o quão miserável e pecador você é e o quanto você precisa reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda justiça. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Há sim uma necessidade de reconhecer os nossos pecados, de nos arrepender dos pecados, de chorar por causa dos nossos pecados, de derramar lágrimas por causa dos nossos pecados. Quando você chorou pelo seu pecado? Quando houve você um arrependimento tal em que você chorou copiosamente por causa dos seus pecados, aonde você confessou os seus pecados ao Senhor, aonde você pediu a Deus a graça dele, a bondade dele, a compaixão dele, a misericórdia dele sobre a sua vida? Ou você não se constrange pelas coisas erradas que você faz, ou você não se constrange dos seus delitos, dos seus pecados, ou isso não te deixa constrangido, ou isso não entristece o teu coração? Será que você tem se entristecido por causa do seu pecado? Será que o seu pecado causa tristeza em você, a ponto de você confessá-lo a Cristo pedindo perdão? E aí sim sendo liberto da tristeza, porque aquele que confessa genuinamente os seus pecados alcança a misericórdia de Deus, porque ele deixa, aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Então hoje Deus está falando para você, você precisa ir num lugar, não aonde existe show e entretenimento, não aonde estão te chamando pelo entretenimento, mas estão te chamando ao arrependimento. Estão dizendo a você que você é sim um pecador, que você precisa sim olhar para dentro de você e ver as impurezas que existem dentro do teu coração, quão impuro é o teu coração, quanto existe egoísmo dentro de você, quanto existe avareza dentro de você, quanto existe inveja dentro de você, quanto existe dentro de você cobiça. Você tem que enxergar as coisas erradas que estão dentro de você, as concupiscências que existem dentro de você, o mal que existe dentro de você, o pecado que existe dentro de você, para que você venha abrir o seu coração para Deus, para que você venha confessar os seus pecados, porque pecado tem nome. Você tem que mostrar para Deus que você tem consciência de cada pecado. Você tem que confessar os seus pecados. Senhor, eu sou egoísta, eu sou avarento, eu sou invejoso, eu sou cobiçoso. Eu falo palavras torpes, Senhor, eu tenho pensamentos impuros, eu desejo aquilo que eu não posso desejar, eu anseio pelo aquilo que eu não posso ansiar. Então você tem que confessar isso ao Senhor, expor isso diante de Deus, para que a graça de
Deus alcance a sua vida, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você possa ajoelhar de uma maneira e levantar de outra, avivado, restaurado, porque avivamento não é pula-pula. Avivamento é você se arrepender dos seus pecados. Avivamento é você chorar por causa dos seus pecados. Avivamento é você confessar os seus pecados. Avivamento é você deixar Cristo tomar conta do teu coração, governar a tua vida, e a partir daquele momento não viver de acordo com a concupiscência da carne, mas viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm uma deturpação do que é avivamento. Pensa que uma igreja avivada é aquela onde as pessoas mais pulam, aonde mais se canta, aonde mais tempo de louvor tem. Não! Avivamento é você olhar para dentro de você e ver o quão pecador você é e o quanto você precisa confessar os seus pecados diante de Deus com o coração arrependido, quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então hoje Deus está falando para você: busque um lugar, busque um local, busque uma igreja aonde o evangelho é pregado, aonde a palavra é anunciada, aonde cada pregação faça você sentir vergonha de você, de quão miserável e pecador você é, porque Cristo vai te expor, mas Ele vai te expor para que você se arrependa. Ele vai te expor para que você mude, Ele vai te expor para que você seja uma nova criatura. E você tem que procurar uma igreja aonde o evangelho é pregado, aonde a palavra de Deus é anunciada, aonde o Cristo ressurreto é anunciado, aonde a palavra que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados é anunciada. É esse lugar que você tem que buscar. Então que hoje você receba essa palavra. Recebe essa palavra agora em nome do Senhor Jesus. Não fique no lugar aonde existe entretenimento, aonde existe oba-oba, aonde existe apenas o entretenimento. Não fique nesse lugar. Não fique no lugar aonde a atração é o entretenimento, aonde a atração é o pula-pula. Não fique nesse lugar. Fique no lugar aonde a palavra de Deus é anunciada, aonde o evangelho é anunciado, o evangelho que te leva ao arrependimento dos seus pecados. É nesse lugar que você tem que congregar, que você tem que ficar, para que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas quando eu olho para esse texto, começo a esmiuçá-lo, eu vejo algumas lições tremendas e poderosas aqui. Eu quero colocar para você. A primeira grande lição é que o falso mestre é aquele que não tem Deus, porque ele ultrapassa e deturpa a doutrina de Cristo. O falso mestre não tem Deus, porque ele ultrapassa e deturpa a doutrina de Cristo. Então hoje Deus está falando para você. Todo aquele que não prega a palavra como ela é, todo aquele que pega um texto bíblico e deturpa ele, adultera esse texto, para fazer as pessoas virarem para ele, darem atenção a ele que está pregando, a serem codependentes daquele que está pregando, a achar que aquele que está pregando é que tem poder de abençoar. Você não pode andar, você não pode frequentar essa igreja, você não pode andar com esse tipo de pessoa. O falso mestre, ele não tem Deus porque ele deturpa a palavra. Ele não prega o evangelho como ele genuinamente é. O evangelho tem que ser anunciado como é. O evangelho, ele não pode ser um evangelho que leva você apenas a querer aquilo que é material, a desejar aquilo que é material. Quantas igrejas estão lotadas? Estão lotadas porque estão ali com pessoas querendo apenas orar pelo que é material, apenas desejando o que é material. E Deus está olhando aquilo, está reprovando aquilo. Está reprovando completamente aquilo.
Cristo está olhando aquilo, está reprovando aquilo. Porque você tem que ir à igreja, buscar a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem que ir na igreja buscar a Deus de todo o coração, não pelaquilo que Ele pode te dar, não pelaquilo que Deus pode te oferecer, mas pelaquilo que Ele é. Porque se você entende que se você buscar a Deus pelaquilo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar, aí sim Ele será o teu pastor e nada te faltará. Porque você entendeu que a tua relação com Deus não tem que ser relação de interesses pessoais, não tem que ser relação de barganha, tem que ser relação de amor. E amor não existe interesses pessoais, não existe barganha. Que você possa se relacionar com Deus por amor. Que você ame a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus, você ama também o seu próximo. E a pergunta que eu vou fazer para você agora, como você tem tratado o teu próximo? Será que você tem tratado o teu próximo com amor? Será que você tem estendido a mão para o teu próximo quando ele precisa da sua ajuda? Ou será que você tem negado ajuda ao teu próximo? Será que você tem tratado o teu próximo com arrogância, com soberba, com altivez? Como você tem tratado o teu próximo? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como você tem tratado o teu próximo? As pessoas são tão egoístas que elas estão dentro da igreja buscando seus interesses pessoais. E às vezes os interesses pessoais dessas pessoas são interesses ministeriais. E quando elas alcançam algum ministério, elas começam a tratar mal as outras que não estão no mesmo ministério que ela. Meu amado irmão, ninguém é melhor do que ninguém. O pastor não é melhor do que você, o pregador não é melhor do que você, o evangelista não é melhor do que você. O diácono não é melhor que você, o presbítero não é melhor que você, a pessoa que ministra o louvor não é melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais diante de Deus. Nós temos que tratar todos com honra, com carinho, com respeito, com dignidade. Não com soberba, não com arrogância, não com altivez, mas com amor. Então que você aprenda a tratar o teu próximo com amor. Porque é isso que Deus quer, que você estenda a mão para aquele que necessita, que você ajude aquele que precisa, que você abrace aquele que está se sentindo só, que você estenda a mão para aquele que está necessitando e precisando de ajuda. É isso que Deus quer. Deus quer que você manifeste o amor, e manifestar o amor não é de palavra. A Bíblia diz, filhinhos, não ameis de língua, mas ameis de fato e de verdade. Aquele que vê o seu irmão padecer necessidade, tendo condições e cerra o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É o que a Bíblia diz. Então que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Amarmos uns aos outros assim como Jesus ama cada um de nós. Eis que um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, disse Jesus. E que a gente possa estender a mão para todos aqueles que precisam, manifestar o amor a todos aqueles que necessitam, tratar todos com honra, com respeito, com dignidade, ajudar quem está caído a se levantar e ajudar aquele que está de pé a permanecer de pé e ajudar aquele que está crescendo a crescer mais ainda. Que você nunca possa sentir inveja do teu irmão, mas que o crescimento dele seja motivo da tua alegria. Alegrai-vos com os que se alegram. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E chorai com os que choram. Se teu irmão está sofrendo, sofra com ele. Se teu irmão precisa, ajude-o. Isso era amar o próximo como a nós mesmos. É amar o próximo como Jesus o ama. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então, a primeira grande lição é que o falso mestre é aquele que não tem Deus
porque ele ultrapassa e deturpa a doutrina de Cristo. Então você não pode andar num lugar, você não pode frequentar um lugar aonde o evangelho não é pregado, não é anunciado, aonde o pregador que está lá, o pastor que está lá, está pregando uma palavra para botar as pessoas codependentes deles, está pregando aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo está deturpando o texto bíblico para alcançar aquilo que ele quer como meta e não alcançar vidas com a palavra de Deus. Não frequente um lugar aonde o evangelho não é pregado. Não ande com uma pessoa que não prega o evangelho de Cristo e que se diz pastor, que se diz pregador. Segunda grande lição que eu atendo com esse texto é: quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o pai quanto o filho. Temos que procurar mestres que amam vidas e sejam fiéis à palavra de Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o pai como o filho. Aquele que prega o evangelho, aquele que anuncia o evangelho, aquele que não tem medo de falar a verdade para você, aquele que não tem medo de olhar nos teus olhos, olho no olho, e dizer para você a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus, para que você se converta. Essa pessoa, ela tem tanto o pai quanto o filho. Ela está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo, porque ela está sendo fiel à palavra de Deus. Ela não está com medo de te perder, porque ela falou algo que você vai ficar chateado com ela. Ela apenas está interessada em te falar a verdade, para que haja conversão e libertação na tua vida, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Então você tem que andar com pessoas, com homens de Deus, com mulheres de Deus, que falam a verdade, que pregam a verdade, que amam a verdade, que amam a palavra de Deus. Você tem que estar numa igreja onde o pastor, onde o pregador prega a palavra de Deus, porque aquele que é fiel às Escrituras, esse tem tanto o pai quanto o filho, esse ama vidas. Se você quer ver se um pastor realmente é de Deus, é se você vê que ele prega a palavra de Deus como ela é, na sua essência, e se ele ama vidas. Ou se ele é aquele pastor que que sobe no altar e prega atrás de um púlpito, e depois, quando ele desce do altar, ele não quer ver as pessoas, ele não quer abraçar as pessoas, ele não quer fazer gabinete pastoral, ele não quer visitar os lares, ele só quer pregar. Ele é como se fosse uma estrela. Esse tipo de pastor não é o pastor de Deus, não é o pastor de Cristo. O pastor que realmente prega o evangelho, ele vai falar a verdade para você do evangelho, doe o que doer e custe o que custar, porque ele quer ver a tua libertação, a tua conversão, a tua salvação. Ele vai, quando descer do altar, depois de pregar, ele vai te abraçar, ele vai te amar, e se você precisar da ajuda dele, ele vai te estender a mão, ele vai fazer gabinete pastoral contigo, ele vai na tua casa te visitar, porque o que importa para ele é pregar e anunciar o evangelho de Cristo, é ganhar almas para Jesus, é levar as pessoas ao crescimento, e não ser um superstar, e não ser uma superestrela. Infelizmente, a igreja, hoje em dia, ela tem botado alguns pastores em posição de popstar, de estrelas. Que isso acabe em nome do Senhor Jesus, porque ninguém é popstar, ninguém é estrela. O único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceira grande lição que eu aprendo com esse texto: não podemos ser amigos ou colegas de falsos mestres. Não podemos ter nenhum tipo de comunhão com os falsos mestres. Olha o que diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Não ande com pessoas, não ande com falsos mestres, não ande com falsos mestres que não pregam a verdade, que não anunciam a verdade, que querem falar palavras só para te agradar, e não para te instruir, não para te ensinar, não para te levar ao crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, porque eles querem você codependente deles, codependente da palavra deles. Eles querem te agradar para conquistar teu coração.
Eles não estão interessados em que você seja liberto, em que você seja salvo. Eles querem que você esteja codependente deles. Então não ande com falsos mestres. Se não te anuncia a verdade, se a palavra que ele te prega não é uma palavra que constrange você nos seus delitos e nos seus pecados, não ande com esse tipo de pessoa. Essa pessoa não é de Deus. Quarta grande lição: quem é amigo ou colega dos falsos mestres torna-se cúmplice das suas más obras e falsas doutrinas. Você sabia que se você anda com falsos mestres, com pessoas que não pregam o evangelho, que não têm compromisso com a palavra de Deus e compactua daquilo que eles pregam, você se torna cúmplice? Quando vier a condenação de Deus sobre a vida desses homens, vai vir sobre você, porque você foi cúmplice do pecado desses homens, dessas pessoas. Você andou com essas pessoas. Então, não ande com falsos mestres. Ande com mestres que amam a Deus, que amam a palavra de Deus e que amam vidas e que pregam a verdade. A verdade que nos constrange, que nos leva a chorar, a prantear por causa dos nossos pecados e a confessá-los diante de Deus. Porque se você andar com falsos mestres, se você for amigo de falsos mestres, se você concordar com aquilo que eles pregam, você está sendo cúmplice. E quando vier a condenação de Deus sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas pessoas, ela vai vir sobre você, porque você foi cúmplice. Não seja amigo de falsos mestres. Não seja cúmplice do pecado. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero aqui, antes da gente terminar, falar rapidamente para você o que Deus tem para aqueles que perseveram fielmente na sã doutrina. Primeiro, a anulação de toda a condenação. Romanos capítulo 8, verso 1, olha o que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que está em Cristo, esse não será condenado, porque foi liberto do domínio do pecado, foi liberto da condenação por causa do pecado. Não há condenação sobre ele, não há condenação sobre ela. Se tentarem te acusar por causa do teu passado, você fala assim: se o meu Deus pegou o meu passado e lançou no mar do esquecimento, quem é você para me tentar lembrar do meu passado? O meu passado foi esquecido, o meu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Eu sou nova criatura. Quem agora vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O amor que me alcançou e me libertou e me transformou e me fez uma nova criatura pode mudar a tua vida também. Seja a bênção na vida daquele que quer ser maldição na sua vida. Recebe essa palavra aí. Seja a bênção na vida daquele que quer te amaldiçoar, na vida daquele que quer te condenar, na vida daquele que quer te derrubar. Seja a bênção na vida dessa pessoa. Vença todo o mal que ele tenta colocar, ou que ela tenta colocar sobre a tua vida. Vença com o bem, vença com a palavra de Deus, vença mostrando que sobre a sua vida não existe mais condenação, porque Cristo morreu na cruz por você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vença o mal com o bem. Seja a bênção na vida daquele que quer o teu mal. Segundo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que persevera fielmente na doutrina de Cristo, na sã doutrina. Olha o que diz Mateus capítulo 3, verso 11. E eu, é verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que persevera na palavra de Deus, aquele que é fiel à palavra do Senhor, aquele que é fiel à sã doutrina, o Senhor o batiza com o Espírito Santo. Eu quero ministrar sobre a tua vida agora. Você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo essa mensagem, meu Deus, eu quero ministrar sobre a tua vida nessa hora. Eu sinto a presença de Deus aqui enquanto eu prego essa palavra para você. Receba agora. Se você ainda não é batizado, receba agora o batismo com o Espírito Santo. Comece a falar em novas línguas nessa hora. E você que é batizado,
receba o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu sinto a presença de Deus te tocando, eu sinto Deus te abençoando, eu sinto que o Espírito Santo de Deus está descendo sobre a tua vida, Ele está te renovando, Ele está te avivando, Ele está te libertando, Ele está te salvando, Ele está te levantando. O Espírito Santo de Deus está te dando poder, poder para vencer o pecado, poder para anunciar as boas novas de Cristo. Receba o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo, receba o renovo do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba fogo do Espírito Santo, receba poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória! Terceiro, aquele que persevera fielmente na sã doutrina é resposta das suas orações. João capítulo 15, verso 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aquele que está em Cristo, a palavra de Cristo está nele. Ele não ora mais de acordo com a sua vontade, mas ele ora de acordo com a vontade de Cristo, porque ele se submete à vontade de Cristo, porque ele abandona a própria vontade para fazer a vontade de Cristo. E quando ele ora, ele não ora de acordo com a sua vontade, mas ele ora de acordo com a vontade de Cristo. E por isso que ele coloca diante de Deus, Deus manda a resposta na mesma hora. E eu quero aqui profetizar para você que a partir de hoje, recebe essa palavra aí, você não vai orar mais de acordo com a tua vontade, você vai orar de acordo com a vontade de Cristo. E tudo que você colocar diante de Deus em oração, Deus vai mandar a resposta na mesma hora para você, porque você hoje, depois dessa mensagem, será uma pessoa extremamente fiel à palavra de Deus e à sã doutrina. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E para a gente terminar, oh glória, aquele que persevera na sã doutrina, aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem a vida eterna. João capítulo 2, verso 26. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Sobre a sua vida não existe condenação. Você foi liberto do domínio do pecado, da condenação por causa do pecado. Você não será lançado no lago de fogo e enxofre, mas você terá a vida eterna. E quando a trombeta soar e nós formos encontrar Cristo nos ares, estaremos para sempre com nosso Senhor e Salvador. E para onde Cristo irá nos levar, lá não haverá nenhum tipo de tristeza, não haverá nenhum tipo de dor. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para onde Cristo nos levará, será gozo eterno, será felicidade eterna, alegria eterna, será salvação, será estar para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter um relacionamento direto com Ele, contemplando Ele face a face. E não existe coisa melhor, não existe algo mais tremendo, mais poderoso do que estar com o nosso Senhor e Salvador eternamente, contemplando Ele face a face. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa felicidade, Ele é a vida, Ele é a vida em nós, Ele é a vida eterna dentro de nós. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Cristo nos dá a vida eterna, e para onde Ele vai nos levar não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O Senhor enxugará dos nossos olhos, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e aonde nós estiver com Ele, estaremos para sempre felizes. Aonde estivermos com Ele, estaremos para sempre felizes.
felizes eternamente, porque na presença de Deus, na presença de Cristo, há fartura de alegrias. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia vai nos tirar dessa terra de dor e sofrimento, para estar para sempre com Ele, no lugar onde não haverá ódio, não haverá rancor, não haverá mágoa, não haverá angústia, não haverá tristeza, não haverá depressão, mas haverá felicidade e gozo eterno, porque Ele é o próprio Deus, e na presença de Deus há fartura de alegrias. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Busque o Evangelho de Cristo. Só esse Evangelho pode te libertar e fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com vocês, e depois eu vou fazer uma oração sobre a vida de vocês, amém? Então feche seus olhos agora, curve a sua cabeça. Aleluia. Coloque a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém e amém. Ainda com seus olhos fechados, a palma da sua mão para cima, sua cabeça curvada, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, que sejam ricamente abençoados. Repreende, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado, forjado para destruir essas vidas, destruir a família deles, meu Pai, o casamento, destruir os negócios, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles sintam agora a tua unção envolvendo eles, o teu poder envolvendo eles. Que eles sintam agora a tua presença, meu Pai. Enche eles com o teu Espírito Santo. Derrama sobre eles a tua glória, meu Pai. Que eles possam nesse momento sentir fortemente a tua presença, fortemente a tua mão de poder segurando eles nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, guia eles aonde o Evangelho é anunciado, aonde a palavra é pregada de maneira genuína, e que eles possam crescer a cada dia na tua graça, no teu conhecimento, e dar o verdadeiro testemunho de quem foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreve no meu canal, dá o seu joinha, faz um comentário, que é muito importante pra gente, irmão. É muito importante. Você que vai me assistir pelo Instagram, a mesma coisa. Pelo Facebook, a mesma coisa. Nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. A paz de Cristo.